Bom, pessoal, eu dei aqui uns 5 minutinhos para o pessoal estar entrando. Então, nós vamos começar agora e é com alegria que eu aceitei o convite para estar compartilhando essa palavra de Deus com vocês. E eu creio que o Espírito Santo vai falar grandemente nessa noite e eu creio que você estará conectado comigo aí no trono da graça de Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração e logo em seguida nós estaremos entrando na palavra. Então, você aí comigo, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai eterno e soberano, é no nome do teu Filho amado Jesus que estamos aqui, Pai, reunidos num só Espírito, em lugares tão distantes e diferentes, e cada um na sua casa, mas num só Espírito, ligados no trono, para exaltar e glorificar e bendizer o teu santo e bendito nome. Reconhecer as tuas grandezas, reconhecer as tuas maravilhas, bendizer o teu santo e bendito nome, declarar a nossa total dependência no Espírito do Senhor, e que vem, Espírito Santo, toma o teu lugar, que tudo que for feito através dessa live seja para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome, que teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. É noite de poder, e eu creio que o Senhor vai curar, sarar, o Senhor vai fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque no teu nome há poder. Perdoe os nossos pecados, gestos, atitudes que entristecem o teu Santo Espírito. Então, eu creio, Senhor, que cada lugar, cada pessoa que estiver invocando o teu santo nome, o Senhor se fará ali presente na pessoa do teu Espírito. Então, para louvor, honra e glória do teu nome, recebe agora o nosso culto de adoração, nosso culto de gratidão, nosso culto, Senhor, de adoração ao teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos por essa palavra que foi revelada, que o Senhor trouxe ao meu coração para ser compartilhado nessa noite através do teu Espírito. Então, Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada pessoa, o Senhor conhece os anseios, o Senhor sabe das respostas que o teu pessoal, nós como igreja, estamos precisando. Então, fale, Senhor, fale, porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ter entendimento daquilo que teu Espírito falou, em nome de Jesus. Bom, amados irmãos, Deus colocou no meu coração a palavra de Josafá, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 a seguir. Você possa estar abrindo agora esta palavra que eu vou ministrar, e eu creio que Deus vai falar grandemente no teu espírito. Em nome de Jesus. Vou te dar um tempinho aí para você estar abrindo a sua Bíblia, para que você possa acompanhar comigo, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 a seguir. É uma palavra bem atualizada para os momentos que estamos vivendo nos dias de hoje. É uma palavra que vem de encontro a toda a instabilidade que nós estamos vivendo nos 4 cantos da terra. Então, diante daquilo que eu vim orando nas madrugadas e que o Espírito Santo confirmou essa palavra ao meu coração. Bom, irmãos, espero que você tenha encontrado aí e me acompanhe. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a seguir, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El-Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os teus filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora de tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá está em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, de sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, e tomaram para si do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia,
se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e para Jerusalém. Retornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Só até aqui, irmãos. Você vê que é uma palavra aonde que vem de encontro tudo o que estamos vivendo. Tempos de tanta instabilidade, tempos aonde que tantas coisas estão permeando a nossa mente, o nosso coração, e cada um tem lutado com toda essa história do coronavírus e tantas outras coisas. Mas, irmãos, quantos medos, quantas situações têm permeado na mente e no coração de cada pessoa, porque cada pessoa lida com isso de uma maneira. Talvez esses gigantes que cada um tem enfrentado, porque cada um lida de uma maneira, o que para você é fácil, para outros não é. Então, cada um tem o seu próprio gigante. Para alguns, tem administrado esse período de pandemia, esse período de quarentena com muita facilidade, outros não. Então, cabe a nós deixarmos o Espírito do Senhor vir ao nosso encontro, para que Ele venha nos trazer a paz que excede todo o entendimento. E o que eu acho tremendo nessa palavra é que Josafá, ele confessa o seu medo. Ele coloca o seu medo diante do Senhor e coloca nessa situação aonde que ele vai dizer para o Senhor que o que ele está vivendo. Então nós precisamos abrir os nossos corações e falar para Deus o que você está sentindo. Porque só nós sabemos, ou como podemos nos expressar, ou até quando não há palavras, mas há sentimentos, que o Espírito tem o poder de interpretar os nossos gemidos das nossas almas. Então, dentro desse contexto, qual eram os inimigos que eles estavam enfrentando? Aqui diz a palavra que era Moabe e Amon. Essa nação, eles são descendentes das filhas de Ló, sobrinho de Abraão. Então, eles vêm dessa linhagem, dessa descendência. Então, Edom vem da descendência de Esaú. Então, estes eram os povos que veio contra o povo de Judá. Então, eles vão se colocar nessa posição. Então, aqui no versículo 3, diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Hoje foi um domingo atípico, onde que aqueles que ouviram e leram o clamor pela nação, onde nós podemos, num só espírito, numa só unidade, num jejum, estar buscando a face do Senhor para que Ele viesse mudar essa situação, sarar a nossa nação, viesse trazer cura e trazer a resposta onde tantos cientistas estão clamando, estão buscando, estão se colocando para buscar a cura. Então, nós, como igreja, devemos orar para que, no mais rápido tempo possível, o Senhor possa trazer essa cura que vai atingir os 4 cantos da terra. E nós também podemos buscar ao Senhor. E no meio de tantas notícias ruins, no meio de tantas notícias que nós ligamos à nossa TV e vemos todo o tempo falando sobre o vírus em cada nação, como está atingindo, nessa tarde eu tive que dar uma caminhada, eu fui fazer
um exercício, há muitos dias dentro de casa, em quarentena, seguir todas as regras, tudo que o pessoal tem nos alertado, tem nos instruído, o pessoal da saúde. E o Espírito falou ao meu coração: quantas coisas boas estão acontecendo exatamente nesses dias todos. Nós não temos dimensão de quantos milagres estão acontecendo, quantos milagres estão acontecendo em todas as casas, em todos os lugares espalhados nos 4 cantos da terra. Porque o que nós ouvimos é o que a TV passa, os noticiários dos 4 cantos da terra têm mostrado. Mas é aquilo que não vê? Quantas famílias estão sendo curadas? Quantas famílias estão sendo saradas? Quantas famílias estão experimentando de um tempo novo? Quantas famílias estão podendo se voltar para suas esposas, maridos para suas esposas, esposas para os seus maridos, onde que filhos estão podendo ter contato com seu pai, com a sua mãe, que não tinha mais. Então eu vejo que é uma coisa assim que a gente não tem noção da grandiosidade do que o Espírito está fazendo no meio dos nossos lares, nas nossas casas, através das nossas vidas. Quantas pessoas estão se solidarizando um com as outras, quantas pessoas que até então nem conheciam seus vizinhos, estão de alguma maneira se colocando à disposição para ajudar. Uma onda de solidariedade está se espalhando nos 4 cantos da terra. E aonde que talvez você tenha a oportunidade, de alguma maneira, seja pelas vias de rede social, você falar com Deus, anunciar a Deus. Porque hoje, irmãos, diante de todo esse cenário, quantos incrédulos, quantas pessoas que não creram e não creem em Deus estão tendo a oportunidade de serem evangelizadas, de estar podendo ouvir alguma coisa da parte do céu. Então eu creio que a igreja que tem buscado, a igreja que tem orado, e nós temos buscado, nós temos orado, essa nossa oração está fazendo barulho no céu. E eu creio que essas orações que estão chegando no altar do Senhor, nós vamos ter muitas colheitas, muitas colheitas. Então, no meio de tantas notícias ruins, eu vi aqui, voltando para a palavra, um Deus que se inclina, um Deus que se compadece, um Deus que está pronto para responder uma oração de um homem, de uma nação que buscou. Nós podemos ver que não só o rei, mas todo o povo, inclusive as crianças, começaram a jejuar. Eles jejuaram diante do Senhor, buscando a resposta. Então, todo o povo buscou ao Senhor. Então, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, porque Ele vai responder às nossas orações, às nossas súplicas. Então, quando Josafá, ele começa orando e se humilhando diante do Senhor, ele vai colocando todo aquele espírito de angústia, de desespero, de medo, ele vai colocando diante daquele que tudo pode. E ele vai trazendo aqui, a cada versículo, no versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele vai colocando os atributos de Deus. A cada versículo você vai vendo ele trazendo os atributos e as características de Deus. Por quê? Porque ele sabe da soberania do Senhor acima de tudo. No versículo 6, ele sabe qual é o Deus que estabelece reis e remove reis, como diz em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Depois, no versículo 7, ele vai se apegar à aliança de Deus. A aliança que Deus fez. Porque ele vai trazendo à memória o que Deus prometera a Abraão. Deus prometeu para nós
Então nós estamos na nova aliança e ele vai trazendo à memória de Deus todas as promessas. E essas promessas ainda valem para o dia de hoje. E nós não podemos nos apegar a essa promessa. E nós podemos nos amparar. Irmãos, nós precisamos, como igreja, nos ancorar na esperança. Porque nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Enquanto muitos estão desesperados, sem saber como administrar os seus medos, as suas inseguranças, nós não. Nós podemos e devemos buscar no Espírito de Deus, rejeitando todo espírito de tristeza, de angústia, todo espírito de medo, para que nós possamos estar ancorando a nossa esperança naquele que tudo pode. A palavra do Senhor nos diz: haverá alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? A palavra do Senhor diz que não. Lá em Lucas 1,37 diz: e haverá impossíveis para Deus? Não, não haverá impossíveis. Irmãos, amada igreja do Senhor, eu vejo Deus parou todas as nações da terra como um despertar, porque eu creio que a volta do Senhor está muito próxima. E como a volta do Senhor está próxima, ele precisou dar um chacoalhão, ele precisou trazer um despertamento para nós, para que nós estejamos prontos, porque no amanhã, se ele vier, as nossas candeias estarão cheias de azeites, nossas candeias estarão prontas para receber o noivo. E nós estamos aí, irmãos, às portas do Senhor vir nos buscar. Então, aquele que não ouviu ou que não se deu conta que a volta do Senhor está iminente, com toda essa situação que está acontecendo nos quatro cantos da terra, já é um prenúncio da volta do Senhor. E é um tempo de despertamento. É um tempo aonde que hoje todos nós estamos buscando, de alguma maneira, a face do nosso Deus. Então, como Josafá buscou juntamente com a sua nação, ele buscou a aliança, ele buscou a presença de Deus, lá no versículo 8 e 9 diz. No versículo 10, ele apelou para a misericórdia do Senhor. No versículo 11, ele fala do quê? Da possessão da terra, que Deus assim prometera a Abraão, que viria para os seus descendentes. E depois no 12, ele declara juntamente com a nação a sua total dependência no Senhor. Porque nós não podemos nos apegar e não depender de absolutamente nada, nada que não for o Senhor. A nossa dependência está exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos apegamos, quando nós nos ancoramos no Senhor, a presença dele, ela é poderosa para botar por terra todo medo, toda insegurança, toda tristeza, toda desesperança. Então nós precisamos crer. E essa presença, através do Espírito Santo, vai produzir frutos dignos de glória. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus, ele vence de força em força, nós vamos indo. E nós estamos indo, irmãos. Olha quanto tempo nós já estamos passando por esse período de quarentena. Algo inimaginável. Algo que nós nunca imaginaríamos que passaríamos por isso um dia. E estamos passando. Então, eu creio que Deus há de nos sustentar. Por isso que nós precisamos viver um dia de cada vez. Não deixando que a ansiedade venha nos roubar. Porque como diz a palavra em Filipenses, capítulo 4, dizendo que a ansiedade ela é um roubo, mas que a paz de Deus ela é bênção. E nós precisamos ancorar não na ansiedade, como eu já disse, mas nós precisamos nos ancorar no Deus de toda a paz, porque ele é o príncipe da paz, levando cativo todo pensamento contrário no nome e na autoridade do nome do santo nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos levar cativo
Tudo isso na autoridade do nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração. E aqui nós podemos ver, no versículo 17, a partir do 14, né? Na verdade, Deus ouve as orações de Josafá e ele vai responder à oração de Josafá. No versículo 17, ele diz assim: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento do Senhor. Vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha aqui, irmãos. Quantas promessas. Neste encontro não tereis que pelejar. Quem guerreia as nossas guerras é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus forte nas batalhas. Ele é o Deus todo-poderoso. Então nós precisamos crer que Ele vai pelejar as nossas pelejas. E nós, irmãos, só precisamos fazer algo: orar, entregar e confiar e descansar naquele que tem o poder. Porque quando nós não fazemos isso, nós estamos duvidando do caráter de Deus. E nós precisamos crer. Se cremos realmente, Ele é poderoso. Ele é poderoso, porque tudo que está fora do nosso controle, Ele tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Aleluias. Então a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que nós não precisamos temer. Olha que coisa tremenda. Nós não precisamos temer lidar com esse adversário invisível, mas nós precisamos crer que o Senhor é conosco. É isso que ele está dizendo. O Senhor é convosco. Você crê, igreja, que o Senhor é contigo? Porque ao longo destes anos todos, desde o momento que você foi evangelizado até os dias de hoje, quanta palavra você foi ouvindo ao longo do tempo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. É a hora de praticar a palavra. O desafio é esse, praticar a palavra. Porque quando nós praticamos a palavra, nós estamos agora colocando a nossa fé em ação. E quando nós colocamos a fé em ação, nós experimentamos do sobrenatural de Deus. Nós experimentamos da multiforma e graça de Deus. Então, é a hora de ter as experiências com Deus. Então, nessa hora, é como se passasse a peneira para mostrar os religiosos agora dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos já estão experimentando dessa multiforme graça de Deus. Mas aqueles que ainda não tiveram, é a hora de buscar. É a tua hora, irmão e irmã. É a tua hora de buscar a experiência de se entregar ao senhorio de Jesus Cristo e experimentar desta multiforme graça, para que você receba no teu espírito o refrigério, a paz que nos guarda, que nos mantém em pé, equilibrados, convictos de que passaremos por toda essa peleja, por toda essa situação. E aí diz a palavra que o Senhor vai dar uma estratégia. Lá no versículo 21 diz assim: aconselhou o povo e ordenou que os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns
aos outros a se destruir-se. Você vê, aqui a guerra está sendo ganha. Aqui, através dessa situação, o próprio Senhor lutou e guerreou por eles. Aqui mostra como quando nós obedecemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, nós começamos a ver isso tudo acontecendo. A totalidade da palavra em exercício, sendo manifesto. E ali ele se destrói uns aos outros vão se destruindo. Enquanto que o povo de Deus o adorava. Irmãos, há um mistério tão grande quando nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Aonde nós nos despojamos de todo o medo, de toda angústia, de todos os nossos problemas. E nós vamos para o cume do monte, onde os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, como diz em João capítulo 4, onde que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, o adorarão em espírito e em verdade. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Agora nós precisamos adorá-lo independente da circunstância, crendo que ele é digno. Se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Mas quando nós transcendemos essa barreira, botando por terra os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas preocupações, aí nós rompemos e aí nós entramos no Santo dos Santos. Nós entramos na beleza ali de adorar ao Senhor. Se permita ter essa experiência de adorá-lo, de declarar o seu amor, de declarar o quanto você depende do Senhor, que este mal não vai bater na tua porta, que o Senhor vai estar blindando você. Obviamente que você vai se precaver, você vai fazer aquilo que precisa ser feito, como eu e todas as pessoas estão fazendo, seguindo as instruções, mas crendo que além de tudo isso, você tem o algo a mais, você tem o poder de Deus liberado do trono de Deus sobre a tua cabeça. E não deixando que o medo domine a tua mente, mas que a convicção, a certeza que o Senhor está acima de todas as coisas. Eu oro para que nessa noite o Senhor te dê uma nova estrutura, o Senhor te dê um espírito de fortalecimento, um espírito de convicção, para que você estando juntamente com o Espírito, sabendo que você é mais do que vencedor e que daqui pouco tempo nós vamos estar testemunhando para a glória de Deus todos os feitos que ele fez. Porque quando José orou, ele buscou no começo da palavra que foi lida, ele foi trazendo à memória tudo que Deus aí havia feito no passado, até chegar aquele momento. Então, nós não podemos ter uma memória curta, nós não podemos esquecer dos feitos e das maravilhas, de quantos milagres nós já vivemos e estamos vivendo e vamos viver ainda, em nome do Senhor Jesus. Então, eles começam a adorá-lo, e quando isso tudo começa a acontecer, Deus está tomando a peleja e vencendo a guerra deles. Deixa Deus vencer as nossas guerras. Deixa Deus tomar o lugar dele. Porque o nosso lugar é se humilhar. O nosso lugar é estar aos pés. O nosso lugar é estar no lugar secreto. E aí fica a minha pergunta. Você tem entrado no lugar secreto? Lá em Mateus capítulo 6:6. Você tem no lugar secreto? Porque tudo que é feito no lugar secreto, só Deus vê. Mas a recompensa será publicamente. Porque o nome de Jesus precisa ser glorificado. É assim que ele faz.
todo esse jejum de toda a nação que foi feita, que foi feito cada um nos seus particular com o Senhor. Isso tudo foi uma onda, eu creio, que chegou com um perfume suave às narinas de Deus. E toda essa recompensa vai ser publicamente, porque eu creio que o Senhor será glorificado. E a palavra do Senhor diz que eles vão ter a vitória. E como Deus faz tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme em Efésios, capítulo 3, versículo 21 diz, 3:20 diz, faz infinitamente mais. Quando eles chegam e eles vêem todo o exército derrotado, tem todo um despojo para ser saqueado. A palavra do Senhor diz que eles acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si e levaram 3 dias para saquear todos os despojos, porque eram muito. Aqui fica para meditação. Quantas coisas nós ainda vamos ter de despojos de tudo isso? Haverá ainda tanta colheita. Eu creio, irmãos, que haverá tanta colheita ainda de tudo que nós vamos colher depois, quando tudo isso passar. Quantas orações que serão respondidas depois ainda. Você vai lembrar assim, o que nós fizemos, o que nós oramos. E olha o que Deus ainda continua respondendo. Igreja amada do Senhor, existe uma coisa tão preciosa que com toda essa situação que está acontecendo nos 4 cantos da terra, um tempo que Deus parou o mundo, aonde que as pessoas estão dentro dos seus lares. E é uma coisa que o Senhor me fez meditar. O que você tem feito com esse tempo? Como Marta e Maria. Maria soube aproveitar o tempo. Marta não soube. Ela ficou tão preocupada com tantas coisas e tantos afazeres. Amada igreja do Senhor, desperta. Se Deus parou o mundo, tem parado o mundo. E se você está tendo a oportunidade, use esse tempo para se encher. Use esse tempo para aproveitar tudo aquilo. Para que amanhã você não se arrependa, dizer, nossa, mas Deus me deu tanto tempo e eu não soube aproveitar. Aproveite este tempo. Aproveite. Para que você possa amanhã ter muitas colheitas deste tempo. Para finalizar, a gente vê o cativeiro foi mudado. No lugar do medo, veio a alegria. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor por isso. E chamaram aquele lugar do vale de bênção até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Você vê, irmãos, que tudo há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo do choro havia terminado, e do medo e do desespero. Chegou o tempo de cantar, de se alegrar. Como eu disse no começo, eu não sei quais são os seus gigantes, não sei o que tem trazido medo, não sei o que tem te trazido tanta insegurança, mas o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. A palavra do Senhor diz no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não deveríamos temer, porque o Senhor seria conosco. E aqui
O Senhor esteve em todos, no antes, no durante e no depois. E quando tudo isso passar, com o espírito de gratidão, nós teremos muitas oportunidades de fazer um culto de ação de graças. Você vai reunir todos na sua casa. Na sua casa você vai fazer um culto de ação de graças. Depois também, em congregação, nós teremos cultos de ação de graça. E nós vamos juntamente nos abraçar, ligados, bem ligados, juntinhos. Nós poderemos nos abraçar, nos beijar com o ósculo santo e dizer: só o Senhor é Deus. Eu creio, irmãos, que tudo isso está muito perto de terminar. Porque o nosso Deus é maior. Porque tem a cura. Ele é o médico dos médicos, ele é médico por excelência. E eu creio que ele vai ter esse cativeiro. Então, eu creio, irmãos, que nós vamos cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Então, com esta condição, esse despertamento que Deus trouxe, esse foi um tempo de despertamento. A palavra está se cumprindo. Mas é melhor que nós estejamos prontos para a busca quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então, nessa noite, através do Espírito Santo, eu quis trazer uma palavra de ânimo, de coragem. Uma palavra onde um homem e uma nação se prostrou com jejuns e orações, como nós fizemos hoje. E que teve resposta do céu. Nós teremos a resposta do céu. Nós teremos essa resposta em nome de Jesus. Alegra teu coração, amada igreja do Senhor. Creia que o Senhor é conosco. E nós cantaremos o hino da vitória. Como o povo se alegrou de sobremaneira. E eu consigo imaginar a alegria. E eles compartilhando um para com o outro o que eles tinham vivido no antes, no durante e no depois. Então, que a paz de Deus, como guardou Josafá no seu reinado, até o final do seu reinado, o Senhor vai nos dar paz, em nome de Jesus. Eu quero que agora você curva a sua cabeça, que nós agora faremos uma breve oração, e eu quero te despedir, para que você tenha uma semana de paz, de certeza, de convicção, de alegria, de provisão, de cuidado, de cura, de paz. Pai eterno e soberano, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós como igreja, nós ouvimos a tua palavra e cremos na tua palavra. A tua palavra que é soberana, porque a tua palavra diz em Jeremias capítulo 1, que o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra. E tudo isso teve um porquê e um para quê, e um propósito que está se cumprindo nos quatro cantos da terra. Agindo o Senhor, quem impedirá? E eu creio que o Senhor está fazendo maravilhas também no meio desta terra, no meio desse caos, no meio desse vírus onde tem se manifestado em todas as nações. Mas eu creio que o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos abençoar. E Pai, em nome de Jesus, nós possamos ter discernimento e entendimento, não negando a nossa fé, não blasfemando, mas crendo e confiando naquele que tudo pode, naquele que é poderoso. Então, Senhor, toma nossas lutas e as nossas pelejas. Nós queremos declarar a nossa dependência e o nosso amor, porque nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos. E vemos como o Senhor foi conosco no ontem, o Senhor será conosco no hoje. E o amanhã o Senhor proverá. E nós estaremos juntamente, ligados, unidos, numa só fé, num só propósito. Em nome de Jesus. Então, uma boa noite para você, uma boa semana. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe.